Fala, grande ABC, seja bem-vindo a mais um ABC Talk Podcast, programa 147, aqui do lado do Dr. Inácio, que hoje está um pouquinho mais perto de mim. Inácio, o que aconteceu que você chegou mais perto? Só porque o assunto tem a ver com madeira, né? Quente. É isso? O assunto é quente. Gente, eu não vou fazer média, não. Eu tava com esse pedaço de pau no meio de mim por 2 anos, porque tinha um clips no microfone. Hoje que veio o doutor, eu falei assim, pô, tá incomodando esse pauzinho aqui. O que eu fiz? Saí do pau. Então um pau no meio das pernas te incomoda hoje em dia, né, Inácio? Não, cara, não diria isso, né? Mas é uma coisa que tava meio chata, né? E a gente tem que melhorar, eu aprendi. É isso aí, gente. Em nome de Trasteveres, Oiwer, Fogaça sobre Rodas, Cervejaria Órbita, tá no ar. O maior e mais, digamos, o único podcast que diz isso nunca me aconteceu antes, Inácio. É o podcast que mais tem ereção do grande ABC. Ah, é? Agora com o doutor. A gente vai aprender como é que faz, né, A Inácio? gente estava devendo para os pênis de plantão um programa como esse. Por quê? Porque nós trouxemos as Pepecas Power. Então, as Pepecas tiveram a vez dela. Agora, hoje é o dia do pipi, do Zé Curubu, como que chama mais o pessoal chama lá? Do dragão. Aí é com você, cara. Da tocha, né? E aí vai. Depois a gente vai recebendo mais nomenclaturas. Pipi, fofinho, tchutchucão. E assim, a pessoa vai dando um apelido aos pênis, né, Bernardo? Tá certo. Você que tá aí pelo YouTube ao vivo e também pela Vesa TV na reprise, canal 125 da Sul TV, Inácio. Hoje, Inácio, é dia do nordestino, sabia disso? Não sabia. Você que sempre traz as informações. Ô, meu povo nordestino, mamãe, que é de Sergipe, Aracaju. Forte abraço. Um beijo, linda. É isso aí. E sábado agora, dia das crianças, e dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, Inácio. Bacana. É isso aí. Estamos também no Outubro Rosa, né? Tem que lembrar disso. Estamos no Outubro Rosa, prevenção do câncer de mama. Tem falado bastante, sendo que em novembro faremos um programa especial para as mulheres da comunicação. Então, a gente queria fazer em outubro, né? Para ter o Outubro Rosa. Não conseguimos, vamos fazer o Novembro Rosa. É isso aí. E ó, como o nosso próximo programa é só dia 15, Inácio, dia 14, sabia que dia que é? Não. Tem a ver com o programa de hoje. É o dia do meteorologista. Meteorologista? É. Ó. Tem a ver, não tem? Tem. Eu acho que é alguma coisa que tem relacionada, né? Sempre tem, né, Bernardão? Tá certo, Inácio. Tem alguma coisa pra dizer? Cara, o sexo começa na cabeça, na imaginação, na boa fala, certo? E um pouco de ludicidade, de ciência faz bem pra gente entender. E a gente tem um tabu muito grande pra falar de sexualidade, a hora certa. E o que acontece? Muitas pessoas sofrem. Por quê? Por não ter boas informações, por nunca ir atrás, achar que aquele problema que ela tem, ela deve se acostumar com aquilo. E por tabu, por ego também, pois né? Pois é, e a gente não deve se acostumar com aquilo que nos incomoda. Hoje tem ciência, tem informação e tem Dr. Flávio Machado, CEO do Instituto Homem. Uma salva de pênis para ele! Boa noite, pessoal. Boa noite aqui a todos. E um prazer imenso estar falando com vocês. Já era fã já do programa. Muito obrigado. E tá aqui, para mim, é motivo de alegria. Principalmente para a gente conseguir abranger todo o ABC falando sobre esse assunto que é muito importante para todos os homens do mundo, né? Que é a medicina sexual masculina. Doutor, e é muito importante, né? Quando a gente brinca um pouco com a questão, traz um pouco de ludicidade, né, para a questão da nossa sexualidade. Isso, eu estava comentando aqui nos bastidores, Bernardo, que quando a gente traz um pouco da comédia, não escrachada, mas quando a gente brinca um pouquinho com o assunto, as pessoas se aproximam, né? As pessoas começam a dar risadinha. Pô, eu tenho uma disfunçãozinha ali, mas... o cara ficou com 10 anos ali, a parceira não estava feliz, as pessoas não estavam felizes. Acabou por quê? Por falta de uma informação e de ir atrás daquele probleminha que hoje o senhor vai falar bastante para nós aí, né? Com certeza. E a gente tá aqui para falar sobre isso mesmo, para colocar o holofote naquilo que ninguém quer falar, naquilo que a gente quer deixar para depois. Veja, os estudos mostram que o homem espera de 5 a 10 anos para procurar ajuda nessa área. Nossa.
Depois que ele viu que tinha algum problema com ele. Depois que começou o problema, ele demora 5 a 10 anos. Então, isso que a gente está fazendo aqui, talvez sirva para acelerar alguma coisa. Ou para falar, o cara fala, eu estou esperando há 20. Então, estou atrasado, tem que correr atrás. Mas o cara que está começando ontem, sabe, que teve a primeira falha há um mês atrás, ou o cara que nunca teve falha, esse programa ele vai ser para todo mundo. E também, detalhe, você falou das mulheres, né, das pepecas, power e tudo mais, também para elas também. Porque esse assunto é muito importante para os casais, para os homens e para as mulheres. Veja, todo homem que tem alguma disfunção sexual, ele também tem uma parceira que está sofrendo junto. Então é muito importante também para as mulheres esse programa. O esclarecimento vai ser uma utilidade pública absurda, assim. E por isso que eu estou muito animado para estar falando tudo e mais um pouco aqui. Não fica tão animado, não. Um homem que eu já cheguei animado. Já cheguei. De pênis, não fica muito. Põe a mão atrás aí. Mas, doutor Flávio, como a gente brincou aqui no começo, o grande problema ainda é o ego, é o cara se achar infalível? Com certeza. É. Na verdade, assim, para pensar. A gente cresceu com essa falsa verdade dentro de nós. Que é o quê? Cara, você não pode falhar nessa área, hein? Por quê? Você falha? Meu... Você tá falhando. Então você não gosta mais do negócio. Então você não é mais homem. Então você... Por quê? A gente cresce acreditando nisso. Cara, o homem, ele não pode falhar nisso. Ele não pode ter nenhuma dificuldade. Ele não pode precisar de ajuda nessa área. Se ele precisar, é sinal que ele não é mais homem. É sinal que não é mais macho. E aí é que vem o BO. Porque na sequência o cara fala assim, cara, e aí? Em algum momento ele vai descobrir que ele não é esse super-homem. Tem alguns que descobrem com 16 anos de idade, que é o que a gente recebe lá no Instituto às vezes. Mas tem alguns que vão descobrir isso com 40, com 30, com 50, com 60. Mas em algum momento ele vai descobrir que ele não é aquela rocha que ele achava que era. Que ele não é infalível do jeito que falaram para ele que ele deveria ser. E aí é difícil. É muito difícil lidar com isso. Porque o cara fala assim, cara, primeiro eu não consigo aceitar isso em mim. Procurar ajuda, mais difícil ainda. Né? Doutor, e a questão da saúde do pênis, o que a gente tem que ter cuidado, assim, de uma forma geral? Veja, a gente precisa já de cara separar as coisas, tá? Veja, nós temos o urologista, que ele trata da parte da próstata, ele também trata da parte do rim, também trata a questão do pênis em relação a doenças sexualmente transmissíveis, cânceres e tudo mais. Nós, do Instituto Homem, nós atuamos na área da medicina sexual masculina. Então, tudo que nós vamos falar aqui nessa conversa nossa tem a ver com essa área da saúde sexual masculina. Na questão do cuidado com o pênis e com nossa saúde sexual, tem algumas coisas, pontos de observação que a gente precisa se cuidar. Por exemplo, em relação à disfunção erétil, porque basicamente são 3 os principais grandes problemas nessa área, que é disfunção erétil, ejaculação precoce e diminuição da libido. Então, em relação à disfunção erétil, você precisa cuidar o quê? Você está com uma ereção de 100%? Essa é a pergunta. Mas 100% não é de 100% do último mês ou dos últimos 10 anos. É 100% quando você tinha 15 anos de idade. Pedra, rocha, é 100%? Não, doutor. Então, assim, pode ser que você nunca tenha tido falha nenhuma, nunca tenha broxado, né? Mas você tem disfunção erétil. Então, é um ponto de atenção, que às vezes você não vai perceber a diferença, mas já tem alguma coisa. Que popularmente, né, o pessoal brinca aí e tal, no meio tijolo, meio barro, né? Isso, exatamente. Mas o cara só vai perceber isso quando ele tiver a primeira grande falha. Quando ele tiver a primeira broxada, vamos colocar da forma mais fácil para as pessoas entenderem. Com relação à ejaculação precoce, ele precisa ficar atento ao quê? Tanto o homem quanto a mulher,
eles precisam ficar atentos a esse tipo, ao controle. Porque assim, a ejaculação precoce não tem a ver com tempo, com minutos contados no relógio. Tem a ver com controle. Você consegue determinar a hora que você vai ejacular ou não? Ou é algo que simplesmente aparece à vontade e você é refém disso? Então, se é assim, se não é confortável, já é sinal de atenção. Ah, não, doutor, eu consigo, mas eu tenho que ficar segurando, tem que pensar em outra coisa. Pensar no boleto para pagar. Minha sogra vai passar 2 meses em casa. Isso. Aí eu consigo segurar. Mas se não, eu não. Aí quer dizer, então já não é confortável. Já é um ponto de atenção. E com relação à libido, a gente precisa ficar atento às nossas rotinas. Porque assim, cada um tem um tipo de libido. Por exemplo, se eu faço 3 vezes na semana e depois eu estou fazendo uma, é sinal que está tendo uma queda disso. Eu estou interessado menos nisso, então preciso de ajuda também. E para tudo isso tem tratamento. É o que foi falado no início aqui. Você não pode hoje se acostumar ou ficar dando um jeitinho para se adaptar a isso. Ah, não, eu não tenho mais libido, mas a minha ereção já não estou conseguindo mais, sei lá, vou pescar. Minha idade mesmo. Deixa pra lá, é assim mesmo. É normal, não vou... Não é normal. Hoje só tem disfunção erétil quem não procura ajuda. Ou quem não sabe onde procurar ajuda. Doutor, a gente vai puxando os assuntos aqui, que são coisas que estão no imaginário das pessoas. Depois eu até quero falar um pouquinho aqui do livro que o senhor deixou pra gente aqui. Tudo o que você precisa saber sobre sexualidade masculina, importantíssimo. Isso. Eu vou fazer minha parte e vou ler. Opa! E quando a gente tem essa ideia, assim, olha, eu tenho um probleminha que é mais ou menos assim. Quando eu acho que o problema é a parceira ou quando o meu problema está ali na clínica? Porque às vezes você vai fazer de tudo e o problema era a parceira. E aí, como que faz? Posso ser sincero. Lógico. Porque aqui eu não vou ter meias palavras, não. Boa. Não é isso que me chamaram para eu falar tudo. Isso aí. É isso ou não é? Opa! 100% dos casos não é a parceira. Desculpa. Porque nós atendemos 30 mil homens. Eu, pessoalmente, 5 mil ao longo de 10 anos. Eu nunca vi um homem que trocou de parceiro e resolveu o problema 100% dele. Muito bem, Bernardo. Olha aí. Nunca vi. Isso é legal falar, sabe por quê? Porque hoje parece ser um programa com perguntas, porque hoje a gente tem todos os tipos, né? Até para falar de pênis, alguma vai falar assim, nossa, como vocês são machistas. Dá licença, né? Hoje o programa é nosso, não é verdade? É isso aí. Não. É isso aí. O programa, na verdade, é das mulheres, né? Olha aí. Porque, assim, veja, o que eu acabei de dizer aqui, ele é altamente impactante nos relacionamentos. É o que você falou, porque quando o cara começa o problema, quando um casal começa a passar por esse problema de alguma disfunção sexual, seja ela qual for, a primeira coisa que acontece é a mulher se culpar, cara. Ela fala assim, mas é porque eu ganhei uns quilinhos. É porque ele não ama mais. É porque ele não tá querendo mais. É porque... Cara, não. Todas essas pessoas que eu atendi ao longo de todos esses anos, eu vi que o problema era dele, era de saúde dele. E a mulher ficou se culpando durante anos e o relacionamento acabou por causa disso e todo mundo se culpando, querendo achar um culpado. E não, era simplesmente um problema físico que a pessoa precisava procurar ajuda e resolver. E não adianta. Eu já atendi milhares de pacientes que separaram. Doutor, separei, peguei uma mais nova e não deu jeito. Sabe? Eu fiz isso, fiz aquilo, achando que... olha, dei um pulo fora do casamento para ver se resolveu. Não resolveu. Por quê? Porque existe algo nele que não era como ele, quando ele tinha 20 anos de idade. E a gente precisa restaurar isso. Né? É aí que a gente precisa esclarecer as pessoas e não encontrar culpados. Os relacionamentos eles sofrem muito com disfunções sexuais por causa disso. Você que é culpado, porque você está com outra na rua.
Por isso que você está com disfunção erétil. Por isso que você não está querendo aqui, porque você já ficou com 2 hoje lá fora. É constrangedor, viu, doutor? Alguém chegar pra você e falar assim, de novo? De novo? Pô, Como você assim? já vai pro negócio, já... tipo assim, sabe aquele campeonato que você entra pra jogar campeonatinho? já... Você hoje não é uma final, mas assim, vou jogar. Sim. Putz, você já entra perdendo, né? Já entra com 2-0 contra. Doutor, mas tem a ver alguma coisa psicológica também, não tem? Sempre tem também. Sempre tem também. Assim, o que eu posso dizer é que sempre é uma junção de coisas. Começa com uma questão física, mas ela acaba desencadeando um bloqueio psicológico também. Só que isso é ao longo do tempo, entendeu? Esse é um bloqueio que vai sendo... aí vai potencializando. Aí uma coisa vai piorando a outra, vai piorando a outra. Mas, bem, falando basicamente em relação à disfunção erétil, por exemplo, a disfunção erétil tem a ver com a aterosclerose. Porque assim, nós precisamos que o pênis se encha de sangue. Ou você acha que enche o quê o pênis? Enche de ar, de amor, de... Não. Enche de sangue. E para esse sangue chegar no pênis, ele precisa de artérias livres, desobstruídas. Tá? É aí que mora o perigo. Porque existe a aterosclerose. A aterosclerose é um processo natural de envelhecimento que acaba acumulando placas de gordura em todas as artérias do nosso corpo. Todas. E isso a partir dos 13 anos de idade. Caramba. Todo mundo. A aterosclerose é uma doença que afeta 100% de todas as pessoas que estão de pé e tem mais de 15 anos hoje no mundo. É o que vai causar o infarto e o derrame, né? Que vão matar metade de todas as pessoas que a gente conhece, né? Ou morreram ou vão morrer por causa de infarto ou derrame. Só que na questão sexual ele é fatal, porque a artéria do nosso pênis é muito fina, diferente do coração, né? Que é mais calibrosa, mais grossa. Aí é onde o cara começa a ter algum problema. Vai diminuindo esse nível de ereção. Por quê? Não vai entrando sangue suficiente. É simples. Não entra sangue, não tem ereção. E esse nível vai diminuindo ao longo dos anos. Só que isso é uma coisa que demora décadas. E isso relativamente é tranquilo de se resolver, pelo que o senhor fala. Assim... A resolução disso é ao longo do tratamento. Eu sempre brinco... Que não deu certo, doutor? Ou 100% dos casos tem solução? Olha, de 30 mil pacientes, o que aconteceu é de paciente que não teve paciência. Paciente que não foi tão paciente. Não foi até o fim do tratamento, é isso? O que a gente mais vê de casos que não dão certo, vamos dizer, é o paciente que quer tudo imediato. Ou ele fez 1-2 meses... O tratamento ele precisa ser 1 ano. Não adianta você querer adaptar as coisas. É uma coisa que demorou décadas para ser instalada. A gente não vai reverter isso em 1 mês, 2 meses, 4 meses. E aí é onde, às vezes, a pessoa não tem essa paciência. Mas o que eu posso falar é que todos são melhorados. Agora, cura é uma outra palavra que nenhum médico consegue. Se você vai no cardiologista, ele não vai te trazer cura. Se você for num nefrologista, ou se você for no oftalmologista, se você for num otorrino, ele não vai te trazer cura. Mas ele vai te trazer solução. Ele vai te trazer resultado. Ele vai te trazer sobrevida. Certo. Mas você tem algumas condições. Vai depender de condições e hábitos de vida sua. Vai depender de várias coisas do seu cotidiano. E vai depender de você tomar algum remédio, talvez. Sim. Durante a vida inteira, talvez. Mas o que a gente precisa deixar claro é que tem solução, sim. Existe uma efetividade altíssima nos tratamentos hoje que nós utilizamos. A medicina evoluiu muito nessa área. Posso também ser sincero com vocês? Eu acho que é a área da medicina que mais evoluiu nos últimos 23 anos. Desde a virada do século com Viagra. Muito carente. Virou. Essa é uma pergunta. Como é que vocês começaram? Que ideia que foi essa de começar a tratar do homem desse jeito? Já que isso é uma coisa de poucos anos para cá, né? Pouco tempo. Bem, eu
quando eu me formei, faz uns bons anos atrás, é bom nem ficar falando Qual é a muito. sua especialidade, aliás? Saúde sexual masculina. Já desde o começo? O que acontece? Quando eu me formei, eu comecei a trabalhar em ambulatórios do SUS, em unidade de saúde. E eu comecei a ver uma carência muito grande nessa área da saúde sexual masculina. Uma necessidade muito grande de homens que precisavam disso. E eu via que não era uma coisa... Eu comecei a ver sinceridade nesses pedidos. E não era uma coisa fútil. Não era uma coisa, sabe, supérflua. Era uma coisa de primeira necessidade da vida deles. E que não tinha uma solução para eles. E aí foi onde eu comecei a trabalhar nessa área, né? Fui chamado para atender em algumas clínicas voltadas para essa área e comecei a estudar muito. Principalmente fora do Brasil. Aí, fellow e várias outras coisas, instituições fora, para eu conseguir chegar e falar assim, cara, hoje eu tenho condição de entregar um resultado que seja satisfatório de verdade. E aí, há 4 anos atrás, até a gente estava falando, né? Que agora, ontem, a gente estava comemorando 4 anos da inauguração da primeira unidade do Instituto Homem em Sorocaba. A gente começou esse projeto para entregar isso. Falar assim, aquilo que ninguém se interessava, a gente se interessa. Aquilo que muitos outros profissionais ouviam e falavam assim, é assim mesmo, seu José, deixa para lá. Não, isso aí, essa parte de sexo não tem problema, pode ficar sem. A gente não, a gente senta, coloca o cara na nossa frente e fala assim, fala, qual que é o problema? A gente vai levar a sério isso. A gente não vai fingir que não estão ouvindo, ou a gente não vai fazer você se conformar com isso. A gente vai atrás e vai entregar a solução de verdade para você. Aí foi onde começou a mudar muita coisa. Doutor, o pessoal deve estar assim, pulsando. Falando assim, como é o tratamento? O senhor pode falar um pouquinho? Opa, claro. A verdade é assim, para desmistificar um pouco as coisas, tá? Quando você entra em contato com a gente do Instituto, já começa uma diferença na conversa do WhatsApp. Porque tem a parte da automação, né, do robô, mas logo nas primeiras mensagens já entra um humano falando com você, que é uma pessoa de verdade, tá lá em Sorocaba. Isso faz diferença mesmo. Isso. E que fala com você, que conversa. E ela busca entender qual que é a sua forma melhor de você falar, porque é um assunto delicado. Então, às vezes você não quer que mande áudio, às vezes você não quer que mande uma mensagem naquela hora, e a gente vai se adaptando a isso. Depois, quando a pessoa chega no instituto, assim, até a pessoa precisar de ajuda e ela chegar no instituto, já é 5 a 10 anos. É que a gente está falando rápido, parece que aconteceu tudo rápido, né? Mas não foi. Foi 10 anos de sofrimento. E aí o cara foi lá, chega no instituto. A gente tem essa noção dessa dor, entendeu? E a gente começa a atender esse cara de uma forma que a gente gostaria de ser tratado, principalmente na questão do sigilo. Então não é uma propaganda só que fica falando lá na rádio, as cabines individuais, não sei o quê, e lá na hora é tudo bagunçado. Não. Fica numa sala de espera com... Não. E eu tô falando... os caras olhando pra você. Não você tem. Veio fazer o quê aqui? Não. E eu tô falando isso aqui para você ver o nível de confiança que eu tenho em todas as equipes que a gente treinou. Porque eles ficam bastante tempo em Sorocaba treinando para serem liberados, entendeu? Mas aí... Esse protocolo lá dentro é o quê? Ele vai direto para uma cabine individual. Ele não, a recepção do instituto é bonita, tudo, mas é só uma passagem. Ele nunca vai ficar sentado ali na recepção. Ele vai direto para as cabines individuais. Na cabine individual ou de casal, tá? Porque uns 15% dos nossos atendimentos são em casais. É interessante isso, hein? Super. E é muito legal quando isso acontece, porque quando a mulher vai junto, é ela que fala. Flui muito melhor. Doutor, não tá bacana. Tranca aí, ó. Exatamente. O cara às vezes fala assim, tá mais ou menos. Tá mais ou menos não. Faz 15 anos que não... Ela já... Vocês têm um
uma estatística de quanto que é as mulheres que te procuram do que os homens? Sim, em torno de 35% de todos os nossos contatos que nós recebemos no Instituto são feitos por mulheres. Agendando para o marido, para o esposo, para o noivo, para o namorado, né? Então é interessante que ela tenha essa iniciativa. Bem, lá, depois que você faz... Lá, nem adianta você ir com pouco tempo no Instituto. Porque você não vai sair em menos de 1 hora de lá. Eu já falo, porque assim, tem gente que está acostumada a ir no médico, infelizmente... Né? 3 minutos. Infelizmente, não vou entrar nesses detalhes aqui, porque eu não posso, mas as pessoas estão acostumadas a agendar uma consulta e sair 5 minutos da consulta, entendeu? Lá, esquece isso. Esquece. Você vai demorar... A tua experiência no Instituto vai demorar pelo menos 1 hora. Não tem como ser menos do que isso. E às vezes mais. Porque às vezes você tem uma situação peculiar. Às vezes você vai querer abrir uma situação, vai querer conversar sobre alguma coisa, ou a gente vai descobrir algo e vai demorar um pouco mais. O tratamento, os exames que nós fazemos são 2 exames. Um exame que é o Doppler arterial peniano. Esse Doppler arterial peniano é como se fosse uma ecografia. Sabe aquele que faz da barriga da mulher para ver o nenê? Doutor, tem uns que tá morto mesmo. Tem uns que a gente olha e fala assim, atestado de óbito. Não é. Olha, a gente não, tem uns que a gente coloca na UTI, mas para o necrotério não mandamos ninguém. Tá? E aí a gente faz esse exame para quê? Para a gente ver o fluxo arterial que está indo de sangue para o pênis. Esse aparelho é muito importante para ver a questão da disfunção erétil. Tá? Se esse nível está ok, beleza, então aí já não é questão física, né, que está disfunção erétil, é psicológica. Mas é o que eu falei, a aterosclerose começou com 13 anos de idade. Então, é bem provável que algum fator físico já esteja acontecendo. E aí, nós fazemos também o bioestesiômetro. Esse é um aparelho que vai medir a sensibilidade do pênis. Esse tem a ver com a ejaculação precoce. Porque quando o cara ele acaba ejaculando muito rápido, isso tem a ver com a falta do controle, que eu acabei de falar, e tem a ver com uma sensibilidade muito grande no pênis. E aí ele sente muito e acaba gozando mais rápido. Então, esse aparelho é muito importante, que a gente consegue identificar esse nível de sensibilidade na glande, principalmente, que é a parte mais sensível do pênis. Com esses 2 diagnósticos de exame, a gente tem condição de saber qual que é a raiz do problema. A gente vai entrar na parte psicológica. A gente vai conversar com o cara. E aí, como que isso está repercutindo na tua vida? Como isso está afetando no teu relacionamento? Como isso está afetando no seu trabalho? Como isso está afetando a tua autoestima? Aí vai começar a levantar todas as situações psicológicas também envolvidas. E a gente vai fazer um tratamento. O tratamento tem milhões de tipos de combinações que nós podemos fazer. Porque nós temos medicamento oral, nós temos medicamento injetável, nós temos a terapia de ondas e nós temos a reposição hormonal. Então, dentro desses 3 universos, tem 1 milhão de combinação possível. Porque, por exemplo, o medicamento oral tem mais ou menos de 15 a 20 substâncias na fórmula. Essa combinação pode ser multifacetada. Pode ser que para você faça sentido, pode ser que para ele não. E isso a gente vai ter que fazer de acordo com o resultado e com a conversa. E injetável, né? Aí é no caso mais grave, quando o paciente já está sem a penetração, já faz anos sem penetração. Aí é casos mais avançados da disfunção erétil, por exemplo. E aí nós temos a terapia de ondas, que é uma terapia inovadora, a gente pode até conversar sobre isso, que é muito legal. E a reposição hormonal, né? Que hoje também está se falando muito, que é a testosterona e tudo mais, que também nós fazemos. Tá certo. Vou falar aqui com o pessoal, dar um oi para todo mundo que está aqui. Alessandro Siqueira, ótimo tema. PAC Free, é isso? Parabéns ao Dr. Flávio e Instituto Homem pelo trabalho incrível de saúde sexual dos brasileiros. Obrigado. Vini Buozzi, Dr. Flávio, gênio da medicina sexual masculina. Obrigado. Júnior Isidro, assunto muito importante.
Anderson Gomes, Dr. Flávio, um excelente médico. Michael, é isso? Michael e Daniel Martins, Dr. Flávio Machado, excelente médico. Michel Campos, muito importante falar sobre saúde do homem. Parabéns. Precisamos quebrar esse tabu. Alcino Fernando dando boa noite. Sandro Sarmoski, parabéns pelo podcast e pelo assunto. Ajudará milhares de homens. Opa, legal. Milena, não consigo ler aqui. Grande entrevista, parabéns a todos, Milena, obrigado. Rodrigo, grande Dr. Flávio, referência em saúde sexual masculina. Cristiano Galvão, doutor, quais os primeiros sinais de problemas na hora H? Me refiro à disfunção erétil. Primeiros problemas. Como é que o cara fala? Eu acho que tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa errada. Tá dando ruim, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar, que é uma coisa que a gente nunca pensa, são as ereções espontâneas e as ereções matutinas. Sim, as matinais. As matinais. Porque, assim, é a primeira coisa que a gente perde quando a gente tem alguma disfunção erétil. E a gente nunca percebe. É bem legal a gente estar falando sobre isso, porque é um detalhe, né? É um detalhe que a gente, homem, vai perceber isso. A gente é ogro. A gente não percebe nada. Ainda mais uma ereção espontânea. O certo é o homem ter, pasmem, 3 ereções espontâneas durante o dia. E acordar praticamente todos os dias com ereção. Isso era o que acontecia. Por que a gente acorda com ereção, doutor? É uma coisa. Há um nível de. Tem vários motivos para isso. Primeiro, porque quando a gente está deitado, a circulação sanguínea, teoricamente, ela é um pouco melhor. Isso favorece a ereção. Segundo, os níveis de testosterona nos primeiros horários da manhã é o nosso horário de pico máximo. Tá? E isso demonstra uma saúde na circulação peniana. É o que acontece quando o homem não tem nenhuma disfunção erétil, que é o cara lá com 15, 20 anos. Né? Só que ao longo dos anos ele vai perdendo isso e não percebe. Aí fala assim, cara, hoje eu não tive... eu vou pedir agora para todos que estão acompanhando ou que estão assistindo esse vídeo, façam uma reflexão. Hoje, ontem, você teve alguma ereção espontânea? Não. É sinal que você tem alguma disfunção erétil. E ninguém percebe. Aí, isso vai avançando com o tempo. Por quê? Essa artéria vai entupindo cada vez mais e vai diminuindo esse fluxo de sangue, vai diminuindo essa ereção, e aí ele começa a ter diminuição do nível de ereção, até chegar a um ponto que ele começa a ter a falha, que daí ele, no meio da relação, ele acaba perdendo. Aí ele coloca a culpa no quê? Coloca a culpa na mulher, coloca a culpa no trânsito, coloca a culpa no trabalho. Claro que eles tiveram alguma culpa, mas existe algo no organismo dele que não é como antes. E é isso que a gente precisa alertar, né? Doutor, e idade? Tem gente que fala assim, pô, eu tô aí com 65, 70, 80 e adoraria ter uma atividade sexual. Tudo é na proporção de idade ou uma figura 75 mais vai conseguir ter ali a sua vida sexual como ela tinha ali aos 25 anos? Eu não sei como que era a vida sexual dele com 20 anos, mas o que eu posso falar é que ele vai retornar para a saúde, para a vida sexual, com certeza. Só que a gente precisa fazer essas pessoas entenderem que não é para elas aceitarem isso. É aí que entra a dificuldade, né? Porque assim, hoje na medicina sexual nós temos diversos tipos de armas. Nós temos pistola, nós temos fuzil, tem a bazuca, né? Tem o tanque de tanque de guerra, bomba atômica. A gente tem tudo, só que depende. Dependendo do jeito que o cara chega, a gente coloca ele ou na enfermaria ou na UTI. Mas a gente, pro necrotério, a gente não manda. Doutor, vou fazer um pouquinho o advogado do diabo aqui, pode ser? Opa, vamos lá. A gente precisa de sedução também, né? Claro.
precisa de um bom cheiro. O estímulo, né? A gente precisa de um bom papo. Pô, se eu tô brigado com a mulher, com a minha companheira, a gente não se dá bem na vida social, se a gente não tem prazer em tomar um refrigerante, um suco, um vinho, uma cerveja, viajar, se divertir. Se a gente não tiver paz ali com a figura, eu não acredito que a bazuca vai entrar em ação. Né? No caso que o senhor está falando. Porque senão parece que assim, o pênis é um ser supremo que vai dar certo em qualquer situação. Existe a questão psicológica, com certeza. E a social claro, desse clima, não é verdade? Claro. Será que eu tô... Não, faz sentido. Eu só preciso ponderar, porque assim, quando você tinha 15 anos, você teria essa mesma dificuldade? Eu nunca fiquei 25... Tô dando exemplo. Eu nunca fiquei 25 anos com a mesma pessoa. Exato. Mas com 15 anos você podia estar brigado, podia estar puto com alguém. Se alguém pegasse no seu pênis, ele ia levantar. Por quê? Porque tinha saúde 100% sexual. A circulação era muito boa. Agora, eu tô falando que assim, eu não tô dizendo que o homem ele é tão binário assim. Existem outras situações. Mas o que eu falo é que assim, o que eu ouço todo dia no Instituto? Milhares de homens. O que eles falaram? Doutor, você só mexeu nessa parte da cama minha. Mas melhorou meu relacionamento. Agora eu tenho mais prazer de tomar um vinho. Agora eu tenho mais disposição para viajar. Agora eu tô mais tranquilo no trânsito. Agora eu tô rendendo mais no trabalho. Como que você... Será que eu tô doido? Será que só que aconteceu só comigo isso ou é todo mundo aqui? Não é. Porque o homem, ele é muito... É o que Freud falava, né? O ser humano em si, ele trabalha através da libido. Ele trabalha através da questão sexual. É uma base de sustentação nossa. Eu posso falar para você. Você estava... Um menino de 15 anos com 100% da circulação peniana, ele pode estar... A casa está caindo. Alguma coisa, um grito, ele vai. Ele pode... A menina feia. Pode é animal mesmo, né, cara? É uma coisa até animal falar isso, né? Mas é real. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se você tem alguma dificuldade na circulação peniana, cara, daí você vai precisar da Sheila Carvalho dançando El Chan em cima de você para conseguir ter essa relação. Você entende que aí você precisa ir trocando uma coisa pela outra? É um equilíbrio, né? É porque você... É que assim, quando você tem 100% da saúde, é o que a gente estava falando agora fora do ar, né? Quando você é novo, você tem a potência, mas você não tem a cabeça. Quando você é mais velho, você tem a cabeça, mas você não tem a potência. E se a gente conseguir juntar as duas coisas? E se a gente conseguir voltar essa potência? Será que vai ajudar na cabeça? Vai também. E aí a pessoa... E referente à idade, só para responder a sua pergunta, porque senão eu não vou responder. Tá certo. Nós temos pacientes de diversas idades. Inclusive, nós temos o nosso mascote de 95 anos, paciente, que está tendo as relações dele saudavelmente. Mas por quê? Não tem idade para isso, não tem limite de idade. Eu já quero esse endereço, Inácio. Não, precisa saber. Eu já marquei, cara. Marcou um café comigo, é café. Eu marquei, só um café. Ninguém vai saber que eu vou estar lá. Vamos estar numa cabininha uma do lado da outra, sem saber que um tá lá, né, cara? Vai bater assim na porta. É engraçado, né? Eu tava conversando com umas pessoas e falando que a gente estaria aqui juntos hoje. Legal. Tem muita gente que partiu dos 70 anos acha sexo safadeza, né? Não é? Não sei se o senhor... Isso, ele não tem direito. A pessoa de terceira idade... A mulher tá ali Eu já sou velha. E o senhor é velho, então aposenta isso. Por favor. Eu vou aposentar aqui. Exato. Né? E larga a mão de ser safado. Cara, você falou uma coisa... Né? Incrível. Aí se alguém chegar... O seu pai com 75 anos tá me procurando, que velho safado. Total. E aí parece que já querem denunciar o cara pra polícia, Exatamente. né? Que
Isso que você está falando, eu estou até borbulhando por dentro de você estar falando sobre isso. Porque parece que as pessoas de terceira idade, elas não têm os mesmos direitos que nós ou que as outras pessoas. E é uma coisa que nós passamos por isso, né? Se a gente vê uma pessoa de 70 anos se beijando, fala, né? Por quê? Porque eles não têm esse direito. A gente acredita que eles não têm. No fundo, tem um preconceito muito grande da sociedade em relação a essas pessoas. É questão de geração, eu acho, né, doutor? Exato. Eu acho que a nossa geração, quando chegar lá, não vai achar isso. Talvez. Acho, né? Mas o que a gente precisa entender é que essas pessoas elas estão vivas. E elas podem fazer o que elas quiserem. Hoje, o tempo de vida aumentou. A medicina evoluiu para fazer as pessoas viverem até 100 anos. E a medicina não evoluiu só para fazer você estar respirando até os 100 anos. A medicina evoluiu para você conseguir viver até os 100 anos com qualidade de vida real. Que tipo de vida seria se você não tivesse a parte sexual? Bem, Freud já responderia isso. Falaria, não é uma vida saudável. Não Freud. Não é só Freud. Eu também falo isso. E vários outros médicos no mundo que se dedicam para a medicina sexual falam a mesma coisa. Isso não é saúde. Você está com a tua diabetes em dia, você está com a pressão controlada, você está com o colesterol baixo, você está tudo resolvido. Só isso não é saúde. É saúde quando tem um complemento total. E essa área da medicina sexual foi negligenciada há muitos anos. Gerações em gerações, nós estamos negligenciando isso. Deixando para lá, deixando para depois. Porque, por exemplo, um problema de coração, você não deixaria 5 a 10 anos. Né? Um problema que vá... Um câncer, você não vai deixar. Né? Se você sabe que você tem, você não vai deixar para lá. Mas essa área sexual a gente acha que pode deixar para depois. E é o que a psiquiatria passou durante muitos anos antes. Eu vejo, esses dias eu estava conversando com uma pessoa que essa área da medicina sexual, a gente está passando pelas mesmas dificuldades que a psiquiatria passou durante gerações passadas. Esse daqui tá com problema de cabeça? Não, dá uma inchada na mão dele, coloca ele para trabalhar que resolve isso daí, besteira. Dá um tanque de roupa para ela. Dá um tanque de roupa, isso daí é falta do que fazer. Ou interna, né? Interna. Por que não existe mais sanatório para pessoas doidas, que chamavam antigamente? Por que não existe mais hoje? Porque essas pessoas estão sendo medicadas e elas estão presidentes de empresas, diretoras, né, de multinacionais. Presidente de empresa. De país, presidente de país também. Presidente de país. Tem alguns. Mas estão medicadas, estão controladas, né? Algumas esquecem de tomar alguns dias, né? Perde dedo. Perde dedo. Mas assim... E outros coach querem ser prefeito da cidade. Isso, tem tudo isso. Mas assim... Toma cadeirada, né? Toma cadeirada depois. Mas é esse o caminho. Não é supérfluo. Um dia a sociedade vai entender a importância da medicina sexual. Entende. Mas não nesse nível. Elas acham que dá para deixar para depois. Mas um dia a gente vai chegar no nível da psiquiatria. Sabe? Das pessoas acharem que não é besteira, que precisa tratar urgente. Já evoluímos bastante, eu acho. E é o caminho que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo aqui hoje, né? A gente está falando sobre isso, já abre portas. Vamos deixar o doutor tomar uma aguinha para a gente fazer nosso jabá? Porque precisamos faturar, né, cara? Precisamos de ereção na economia. Potência. Precisamos de potência, é isso aí, gente. Vamos falar da Trastevere. A Trastevere é um escritório que faz a sua cidadania italiana. São mais de 5 mil cidadanias feitas em todo o Brasil. Você que é descendente de italiano, seja vô, seja tataravô, seja o que mais, Inácio, lá pra frente? Cara, depois de todos esses avós, é entidade espiritual, né? Porque o cara já foi, evoluiu, né? Sim. Se a sua entidade espiritual for italiana, você consegue ir lá na Trastevere e tirar aqui o seu passaporte, assim como Dani Calabresa fez, né, Inácio? Nossa conterrânea aqui. Ela vai estar aqui em novembro também, hein? É isso aí, gente. Trastevere, não faça sua cidadania sozinho. Tem muito picareta por aí, gente. Procura uma empresa idônea e que faz a sua cidadania, procura a sua árvore genealógica e assim vai. E a Trastevere, doutor, deixou aqui um material, né?
Não sei se é Ô, descendente legal. de italiano ou não, ou se conhece alguém. Tenho descendência italiana. Tem um hein? desse aí dentro, viu, doutor? Se você quiser Tenho também. viajar, pode ir já. Viu? Opa, vou procurar eles lá. Fica aqui? Fica onde? Fica aqui em Santo André mesmo. Ô, legal, vou dar uma passada. É isso aí, gente. Legal. O que mais, doutor Inácio? Vamos lá, Zoiué, meu amigo, você que tem a sua empresa, faz eventos, fala assim, eu preciso de uniforme. As pessoas têm que estar bacana, vestidas, se sentindo bem com as cores. Você sabe que as cores modificam até o humor, hein? Olha aí. Então, pensou em uniforme, pensou Zoiué. E o ABC Talk, entrando nessa onda, olha só. Aqui, ó. Fez as suas camisetas, Eu amo Santo André. fez as suas blusas, olha lá. Blusões maravilhosos, um de cada cidade. São Bernardo, Santo André, Ribeirão Pires, Paranapiacaba, Mauá. Então você pode entrar também aqui na Zoiué. O QR Code está aí, você pode. E olha só, camisetas a partir de R$ 58,90, mas de alta qualidade. Pensou uniforme, é Zoiué. E como ele sabia que eles estão Opa. precisando aí de camisetas e depois conversar com o senhor, ó. Ah, legal. Uma camiseta. Mais presente, Eu que amo o legal. grande ABC O aí. senhor só tem que abrir porque Eu senão eles vou não pagam abrir. o patrocínio, viu? Você acha? Eu sou curioso. Eu sou curioso. Vamos ver. Eles falam, né, Bernardo? Senão Opa. eu vou pagar É. a publicidade na metade, né? Nossa, rapaz do céu. Eu Olha amo isso. o grande ABC, com o mapinha do grande ABC aí. Já vou andar por aí com isso aqui, ó. É. Legal, hein? Bonito, hein? Show de bola. Zoiué. Legal. Obrigado. Imagina. Obrigado. Gente, também nós falamos da Cervejaria Órbita. A Cervejaria Órbita é uma cervejaria artesanal que fica aqui no Grande ABC também, em Ribeirão Pires. São 7 tipos de sabores diferentes de cerveja, doutor Inácio. E cada cerveja é o nome de um planeta do Sistema Solar. Por exemplo, estou aqui ó, com a IPA, que é o planeta Saturno, Inácio. Você gosta da IPA? Gosto, cara. Eu gosto da IPA. IPA é mais com carne dura, né, Inácio? Nós estamos falando sobre isso hoje, né? Combina bem. Combina bem, né? Aquela carne mais, né? Eu não gosto muito de carne dura, não. Não, não. Eu dou uma carne molinha, macia. É melhor, né? Ah, Na é. boca fica melhor, né, Inácio? É. É O isso cara aí, tá gente. querendo me enrolar aí. Você quer uma órbita aí na sua casa? Entra no QR Code que está aparecendo aí para você, vai direto pro Instagram da órbita, eles fazem as vendas pelo Instagram e aí você consegue o planeta que você quiser, né, Inácio? Vai de Vênus a Plutão. Muito Certo? bem, cara. É isso aí. E nós temos a nossa cereja do bolo, né, Inácio? Cara, de tanta gente provar cerveja, a gente falou assim, coloca um pouquinho de orégano, coloca um pouco de especiarias. E tivemos a nossa cerveja aí, Bernardão. A nossa Talk Beer, a cerveja do ABC Talk Podcast. Bernardão, da primeira vez que eu vi essa cerveja, eu falei assim, Red Ale. Red Ale. Pensei que era sua. Não, Red Ale. Ale. Red Ale. Red Ale. É uma cerveja meio termo, né? Você gosta de cerveja, doutor? Gosto. A Red Ale é uma cerveja, ela nem tão ácida e nem tão leve, assim como a ABC Talk. Aí sim. aí. Na medida. Na medida. Legal. E essa aqui também leva de presente uma Opa, cerveja nossa para o esse senhor daqui, provar. lá. Vou provar. Muito bom. Legal, obrigado, hein? Obrigado mesmo. Fogatza! Olha só, Fogatza sobre rodas. A Fogatza não vai vir sobre rodas, é só o nome da Fogatza. Pelo amor de Deus, meu amigo, me ajuda. Gente, sabe aquelas Fogatza lá do Bexiga? Quem é da área aqui de São Paulo, Santo André, Grande ABC, sabe? Todo mundo ia lá para Bela Vista comer as grandes Fogazzas nas festas de Querupita, da festa São João, entre outros. A Fogatza sobre rodas, ela fez essa versão, só que numa pegada gourmet. Muito recheio, vários sabores, e você pode agora pedir a sua. E se você falar que você está assistindo o ABC Talk, você vai ganhar um cupom para ganhar uma Fogatza grátis de chocolate, é isso? Isso, de terça a quinta, tá? De terça a quinta. Então, Fogatza sobre rodas, o QR Code está aí, ó, aparecendo para você. É isso aí. Obrigado, gente. Vamos ver aqui um pouquinho mais de gente que está aqui. Deixa eu ver se eu consigo ler. Só vou dar só um alerta o seguinte. Se for alguma pergunta sobre alguma condição,
Aí você não fala o nome do participante. Ah, tá. Que aí tem a questão do sigilo. Certo. Tá? Mas bom. se for só um comentário, né? Legal. Mas às vezes a pessoa quer tirar uma dúvida, ela pode aproveitar essa nossa oportunidade aqui para tirar uma dúvida. E aí a gente não fala o nome dessa pessoa, tá? Quando for, aí pra gente proteger a identidade da pessoa. Tenho 4 Tá perguntas, são pesadas que as pessoas não deram nome, obviamente. Ótimo, ótimo, legal. Ó, como eu faço para crescer meu pipi se eu tenho pipi pequeno? Inácio Siqueira tá perguntando. Ah, Inácio. Eu conheço um. Esse ruim é cheio de graça, né? Não, Mas bem, falando sobre tamanho, já podemos falar, né? Já é um assunto legal pra gente comentar. Veja, hoje... Inácio, escuta aí, Inácio, você tá em casa, é isso? Obrigado, Inácio, pela participação. Obrigado, gente. É demais. É demais. Você sabe que isso que eu fiz agora, doutor, vai ter volta, cara. Vai. Putz, eu já tenho que me Já tá se preparando já. Bem, mas falando sobre tamanho, né? Em relação a tratamentos, tá? Hoje no Brasil, na verdade no mundo, não existe nenhum tratamento para aumento peniano, para aumento do comprimento do pênis que seja seguro ou que seja autorizado por lei, tá? Porque isso envolve um risco muito grande, tá? Pro pênis mesmo e para a segurança do paciente. Hoje o que existe muito é aumento do diâmetro do pênis, o engrossamento peniano, que é chamado de harmonização peniana hoje em dia. Hoje tem diversos profissionais que estão trabalhando nesse contexto. Ainda não é algo 100% regulamentado pelo CFM, mas tem muitos profissionais que fazem. Tá? No Instituto nós não trabalhamos com essa questão estética peniana ou a harmonização ou engrossamento peniano, exatamente por não ter essa liberação oficial do CFM e a gente trabalhar com muito cuidado, cautela, né? Mas tem uma coisa boa em relação a isso. Nos estudos que foram feitos em relação ao tamanho do pênis, o que se observou é que as mulheres elas se importam bem menos com o tamanho do que nós homens. Então pegaram vários casais do mundo, milhares de casais, e observou que uma porcentagem grande dos homens não estavam satisfeitos com o tamanho do pênis deles. Mas, em contrapartida, uma pequena porção dessas mulheres reclamava do tamanho do pênis do seu parceiro. Ou seja, isso mostra que nesse casal existia um desencontro, né? A mulher não tendo problemas e o homem tendo problemas, porque tem a ver com essa questão, né? Da masculinidade, do tamanho, né? E tal. Quer dizer que mais vale um pequeno esperto do que um grande bobão. Com certeza, principalmente para as mulheres, né? É claro que existe um limite disso, porque existe o micropênis, existe sim um pênis embutido, existe coisas que realmente fogem da normalidade. Um pênis a menos de 7 centímetros em ereção é problemático, porque assim ele não vai conseguir dar prazer para a parceira e também não vai conseguir penetração efetiva. Mas a gente sabe que é uma pequena porção da sociedade que tem esse micropênis, né? Mas assim, o homem nunca está satisfeito. Ele sempre quer mais. Agora, o mais importante do que o tamanho é a função. E é isso que a gente trata no Instituto. Eu, como médico em saúde sexual, eu trato isso. O funcionamento adequado desse pênis. Observação, tá? A gente não faz super-homens lá dentro. A gente não... Lá não é uma academia para atores pornô. Lá a gente faz o homem voltar à normalidade dele. Nós somos médicos. E a gente precisa deixar claro isso, porque é aquele negócio que a gente falou, né? A gente está falando sobre medicina sexual. A gente não está falando sobre sexualismo, sobre a questão de erotização desse contexto, que aí é outra situação totalmente diferente. Agora, o próprio aumento da testosterona não aumenta o pênis? Naturalmente, por causa da testosterona? Não, o que acontece é que durante o desenvolvimento do homem, principalmente na puberdade, a gente sabe que a testosterona é muito importante para o desenvolvimento das características masculinas. Entre elas, o desenvolvimento do pênis.
Então, se esse adolescente estiver com níveis errados de testosterona, aí ele precisa procurar ajuda, fazer a reposição disso com o endocrinopediatra, e aí sim vai entrar na normalidade. A gente sabe que também isso é uma coisa relativamente rara, né, de acontecer. Doutor, e pessoas... Isso é uma pergunta que eu não tô... É um amigo seu. É. É um amigo seu, claro. O nome dele é Alessandro Bernardo. Puta, não era pra falar o nome. Corta aí o nome já do... É o sigilo. Já era. Conhecido como sigilo. Ruivão do kart. Ficou vermelho. Ele tava falando assim, ele é viciado em pornografia. Sei. Ele só consegue ter ereção assistindo pornografia. Uhum. O que... Até essa questão da pornografia é um assunto muito interessante, é muito estudado na medicina sexual, o consumo da pornografia e a relação desse consumo com alguma disfunção sexual, seja ela qual for, tanto ejaculação precoce como disfunção erétil. Mas é muito importante deixar claro que nenhum estudo conseguiu identificar um cruzamento de dados que envolvesse realmente o cara que consome pornografia, ele tem mais chance de desenvolver algum problema ou disfunção erétil. Não conseguimos identificar essa relação. Não é que faz... Alguns psicólogos dizem, olha, o consumo... Porque Claro as pessoas que tudo... nem falavam disso, né? Isso. As pessoas dizem, olha, o consumo periódico de pornografia vai te fazer mal sexualmente. Por quê, Bernardo? Brincadeiras à parte aqui... O que as pessoas falam? Alguns, até psicólogos, né? Que é só ver aí nas redes. Eles falam que você acha que você vai se projetar achando que você é aquele ator. Isso afeta. É que eu ia falar. Que o cara tem aquela potência, e só que o cara ou tá turbinado, ou tá de uma forma... Você acha que o que aconteceu no filme vai acontecer com você ali. Vai acontecer ali. Você acha que você vai ter aquela performance. Claro. Tem essa questão da expectativa. Porque, principalmente, a gente estava falando sobre tamanho de pênis, né? Os atores pornô são selecionados para isso, né? E é claro que isso interfere nessa questão do tamanho, da performance e tudo mais. Agora, até hoje não tem um vínculo disso. Assim, cientificamente falando, né? O cara que consome pornografia tem mais disfunção erétil. Agora, a gente sabe que tudo demais faz mal, né? E se você perde o controle disso, nós temos diversos atores aí, né? Pessoas públicas, cantores, né? Que assumiram que tiveram problemas com o consumo de pornografia e acabaram perdendo muitas coisas na vida por causa disso. Aí sim a gente precisa alertar que tudo tem limite, né? Agora, a expectativa, ela precisa ter a ver com o que você já viveu, sabe? Que a gente não tem onde aprender isso, né? O maior problema da sexualidade masculina, por isso que a gente fala que esse livro foi o primeiro no Brasil escrito por um médico falando sobre sexualidade masculina. Por incrível que pareça, nós estamos no século XXI, 2024, e nunca nenhum médico escreveu um livro sobre isso. Mas é uma fonte segura para você saber o que é normal e o que não é. E qual que é o padrão que nós temos? Ou que a gente ouve dos amigos, ou que a gente assiste de vídeo. Mas nem sempre aquilo condiz com a verdade, com a realidade, né? Principalmente porque são pessoas selecionadas. É exatamente o que você falou. Às vezes tomaram alguma coisa, às vezes aplicaram alguma coisa para ter aquela ereção duradoura. Mas é importante cada vez mais a gente falar sobre isso, né? E também ter pessoas com conhecimento e capacidade para falar sobre isso de forma mais confiável. Polêmica, hein? Posso fazer uma polêmica, Bernardo? Pode. Você vai fazer a sua? Que tem uma pergunta Bomba. aqui. Faz a sua pergunta, eu vou... É polêmica, hein? A bomba vai vir depois. Esse eu não vou dar nome mesmo. Esse não pode. Doutor, existe algum estigma em relação à disfunção erétil Aliás, ela falou de disfunção erétil, mas antigamente se falava impotência sexual. Não fala mais esse termo, né? Existe sim a impotência. Na verdade, assim... São coisas diferentes, ou não? É a mesma coisa, só que um é consequência do outro. Porque assim, a disfunção erétil, ela é uma coisa que afeta a ereção do homem. A impotência sexual, ela é a consequência disso. Zerado. Porque aí é o homem... aí é o jeito que afeta a vida dele. Então, ele é impotente. Entendi. Ou seja,
não tem a potência, inclusive como um homem. Então, aí a impotência sexual é mais grave por causa disso, porque é o reflexo, né? Então, ó, existe algum estigma em relação à disfunção erétil que ainda impede muitos homens de buscar ajuda? Como nós, mulheres, podemos ajudar a quebrar esse tabu e apoiar os parceiros? Nossa, que pergunta maravilhosa. Obrigado demais Daniela. essa pessoa. Para essa pessoa. Ainda bem que não falou o sobrenome. Mas assim, a mulher, ela fica de mãos atadas às vezes. Às vezes não. Sempre. Porque não sabe se fala, não sabe se não fala, não sabe se toca no assunto, se não toca. Existe o ego sexual masculino, que tem um capítulo do livro dedicado só para isso. E no início do capítulo tem um homem das cavernas, que é uma ilustração muito importante em relação a esse nosso ego. O nosso ego sexual, ele é muito fortão, sabe? Mas ele é muito sensível. E qualquer coisa pode afetar. Então, se uma mulher chegar e não souber falar, ela vai perder o relacionamento para sempre. Ela ama esse cara. Ela tá falando para ajudar ele. Mas mesmo assim, ele nunca mais vai querer ir numa cama com ela. Por quê? Porque o ego é muito sensível. E ela sabe disso. É um campo minado para ela. A mulher falar sobre isso com o homem é um risco iminente. É andar numa corda bamba. Então, o que eu aconselho para as mulheres que estão assistindo a gente, para a mulher que está ouvindo isso aqui, que está participando, é o quê? Aborde de uma forma mais leve. Aborde em relação à prevenção. Aborde no momento que você estiver agendando, às vezes, um urologista para ver a prevenção da próstata. Que você vai estar agendando um cardiologista para ver ali a parte do prevenção da pressão alta e tudo mais. Aí você agenda também para ver essa parte. Por quê? Aí fica um pouco mais leve. Vamos fazer um check-up completo. Fazer um check-up completo. E eu descobri que existe prevenção também nessa área. Então, só que é aos poucos. Não é assim de uma hora para outra. Aí, é uma sabedoria que a mulher tem que desenvolver para não ofender, não afetar esse homem, mas é algo que é muito importante ela tomar essa posição. Porque, mulher, você acha que não, mas você é muito importante na saúde sexual do seu esposo, do seu noivo, do seu namorado. Porque se você não tiver um movimento, ele não vai ter. Se você não tomar atitude, ele vai demorar 5, 10 anos, vai perder o relacionamento, vai afetar sua família inteira e aí não tem mais solução. Então, toma atitude. Você tomando ou não, isso vai afetar o relacionamento. Então, tome, mas com cuidado e com sabedoria. Agendamento da consulta e vai junto. Por que não? Né? Qual o problema? Você não vai no cardiologista, não acompanha? Não tem problema. É questão de conversar e começar a falar sobre isso. Não ficar escondido. Porque, às vezes, nem um casal consegue conversar sobre isso. Sabe? Uma coisa que acontece e aí fica naquela situação. Ninguém fala mais. Não. Vamos aos poucos. Bem, você sabia que tem um instituto? Você sabia que existe médicos que são especialistas só nessa área? Eu não sabia disso. Para mim era só... Não, tem sim. Legal. Então, informativo e trazendo esse cuidado. Agora o Inácio vai dar a bomba, né, Inácio? Meu Deus. Cara, é polêmico, tá? Meu Deus do céu. Eu espero que vocês entendam isso aí. A pergunta é simples e tem a ver com a sexualidade de pessoas. Muitas pessoas podem chegar no seu consultório e falar assim, doutor, como eu vou falar que eu sou gay para minha esposa? E tem pessoas que casaram, eram bissexuais e depois ele assumiu mais o lado gay dele e ele fala assim, eu não tenho ereção com a minha esposa, mas eu tenho ereção com o meu parceiro. E aí, como que sai dessa? Quando existe uma situação específica dessa, a gente precisa fazer os exames mesmo assim.
é aquilo que eu falei, a aterosclerose ela é implacável, mas a gente sabe que tem uma questão psicológica bem importante na história, né? Mas a gente precisa também separar algumas coisas. Tá. Porque assim, recentemente a gente recebeu uma pergunta no Instagram que foi muito interessante, que falou assim, veja, eu tenho um problema que é o seguinte, o meu esposo ele não consegue ter ele não consegue ter ereção quando vai ter as relações comigo. Mas ele consegue ter as ereções quando vai fazer a masturbação. Poxa, então quer dizer que ele não gosta de mim? Então quer dizer que... Não. Isso quer dizer que ele está tendo uma falsa ereção. Isso quer dizer que ele está tendo uma ereção bem menos do que 100%. E a masturbação, você consegue ter a masturbação mesmo com uma ereção muito fraca. E fica com a ereção mais fácil. Agora, a penetração ela é um desafio muito grande para o pênis. Que aí começa a dificultar. Que aí tem uma pressão, né? Quando você tem a penetração do pênis na vagina, existe uma compressão do pênis. E aí ele precisa ter uma ereção suficiente para conseguir manter. Agora, nesse caso, se ele tem uma ereção satisfatória com o parceiro e com a parceira não, é sinal que ele precisa assumir o lado dele, né, de homossexualidade para ele conseguir evoluir nessa questão sexual. Né? Ok. Doutor, ultimamente nas relações sexuais sinto a cabeça do pênis mais sensível e sinto que isso me faz ejacular mais rápido. Tem como reverter isso? Acabo antes da hora e nem aproveito a relação. Nossa, esse paciente é bem interessante porque ele tem essa noção. Geralmente, os homens eles não têm essa noção da hipersensibilidade. Porque essa sensibilidade muito grande na glande, ela faz com que ele sinta mais. E tem alguns até que falam assim, doutor, mas é impressionante. É penetrar e já acaba. Parece que é um imã, parece que atrai. Não, não é. É porque essa sensibilidade é muito grande. A gente precisa medir isso. A única forma de medir é através do biostesiômetro, que ele é um aparelho que ele vibra. Ele fica do 0 até um nível 20 de vibração. E ali tem um nível certo para você conseguir começar a sentir. Quando o homem tem ejaculação precoce, ele sente antes. E isso é um fator que a gente consegue corrigir. Que aí a gente tem medicamentos específicos que vão agir sobre esses neuroreceptores da glande para conseguir bloquear esses neuroreceptores e ele conseguir durar mais tempo ou controlar o tempo que ele está na relação sexual. Tem solução sim. Esse nível de sensibilidade tem a ver, né? Esse paciente aí, esse ouvinte que está aí falando, ele tem a ver sim. Ele não está maluco, essa sensibilidade afeta a questão do controle e tem tratamento. Doutor, e a questão do Tadalafila? Opa! Sildenafila, Azulzinho, Pramil. Olha, eu tô com uma parceira aí, quero fazer uma graça com a esposa. Posso tomar sem fazer consulta nenhuma? Como é que é? Olha, aí você entrou num assunto muito delicado. Infelizmente, milhões de homens acabam entrando nessa asneira. Porque assim, dá até para entender o porquê que eles entram nisso. Que assim, é um assunto tabu, afeta muito a vida deles, eles têm pavor. O sexo, que antes era uma coisa prazerosa, ele se torna uma tortura chinesa. Por quê? Como é que vai ser hoje? Será que vai dar certo? Será que não vai? É aquele negócio que você falou, né? Já entra perdendo de 2-0. Da última vez, falhei. E agora? Como é que vai ser? Aí o cara, o que ele faz? Eu tenho que dar um jeitinho nisso. Vou garantir aqui. Eu tenho que dar um jeitinho nisso. Como é que eu vou... E eu não quero expor para ninguém. Fui no meu médico, ele falou que é normal.
me receitou um negocinho e não me ajudou. O que eu vou fazer? Eu vou ter que resolver do meu jeito. Você entendeu? Toma. E ele entra numa espiral. Porque esses medicamentos, da forma que eles são utilizados, eles vão afetar, ao longo prazo, vai afetar o rim, o fígado, vai afetar a parte cardiovascular, sobrecarrega o sistema cardiovascular. E aí ele vai trocar um problema pelo outro. Porque ele vai ter outros problemas futuramente. Tem alguns que infartam na primeira vez que tomam. Nossa. Mas tem alguns que vão aos poucos sofrendo com isso. E a gente precisa alertar sobre isso. Porque são medicamentos que não deveriam nem vender sem receita. Eu sou um lutador ferrenho sobre isso. Porque, se bem que no Brasil também não ia mudar muita coisa, né? Mas Não é o que mercado negro. tem mercado negro para tudo. Tá da fila. Mas deveria ser controlado. Porque é um medicamento com vários efeitos colaterais e a gente precisa ficar atento a isso. Não resolve problema de ninguém. Primeiro, ele vai empurrar o problema para debaixo do tapete, porque ele vai sobrecarregar ali por um período. E ele não vai ter uma continuidade disso. Ele não vai ter uma solução para isso. Que é mais ou menos o que a indústria farmacêutica quer, né? Que você fique ali sempre naquela... Sempre que precisar, naquilo toma um lá. remedinho e pronto. E a gente precisa pensar na reabilitação desse pênis, na melhora disso. Melhora que eu falo o quê? Na circulação do pênis e melhora na sensibilidade. Tá? Vamos ver umas fotinhos aqui que nós separamos do... Nudes? Nudes do doutor, cara? Opa! Legal. É isso daí. Legal. Essa é na inauguração lá da unidade de Curitiba. Legal. Eu achei interessante o foguete. Tem tudo a ver, né? O foguete, cara. É isso Foguete aí. é bom. Como é que você falou que chama isso, Inácio? Isso o nosso amigo aqui da comunicação também sabe. É a semiótica. Que Semiótica. São os símbolos, né? Olha ali, ó. Tem um símbolo com um foguete. Você já chega lá, você já fica, É o símbolo significado que gera um pra cima, significante. né? Olha aí, ó. Aula aí. É isso aí. Estuda aí, hein, ô parceiro. Que legal, isso aí. Opa. Balanço geral em Bauru. Legal. A gente tem participação, tanto entradas ao vivo quanto gravações que a gente coloca em alguns meios de comunicação, né? Então nós temos uma parceria, né, com diversas redes aí que acabam tendo essa abrangência, né? Então em Bauru é um dos lugares. Mas temos, assim, no Brasil inteiro, todas as regiões que nós estamos, nós temos parceria com diversos meios de comunicação. Aqui eu acho que não sei se é adequado Não, falar. BC Talk agora, uai. Ué. Não, não é? Não, mas mas, adequado, sim. mas a gente tem problema. a Record, Sim, a Band, SBT, Globo, que a gente faz essas participações para quê? Para alertar o homem, para falar, você aí que está na hora do almoço, está assistindo, viu? Acorda, meu. Cuida do seu pipi. Acorda pra vida. Porque os caras estão ali, estão almoçando e não estão nem aí. Mas, cara, tem uma coisa... Tem um elefante na sala. E é basicamente o que eu faço. Eu entro na sala dos caras e falo assim, viu? Tem um elefante. Vamos cuidar. Tem muito no rádio, né? Tem no rádio, vários né? meios de comunicação. Aí tem as rádios, né? Hoje nós temos no Brasil mais de 90 rádios que nós temos parcerias de publicações e tudo mais. Tudo para conseguir atingir o máximo de pessoas. Lembrando que na nossa área não tem muito o boca a boca, né? De indicação, né? Um pro outro. Porque o cara tem meio um receio. Doutor boca a boca tem. Boca a boca É que até quando que tem. boca a boca, respiração, boca a boca não dá certo, ele te procura. Exatamente, isso, exato. Legal, bacana, legal a foto. É isso aí. Olha o livro aí. Olha o livro aí, né? Ganhamos, Opa, hein? Isso aí foi legal. Foi Tudo lá que você precisa saber sobre sexualidade masculina, Dr. Flávio de Oliveira. Isso. Best-seller. Foi. Encontra em qualquer lugar? Como é? A gente consegue encontrar em qualquer lugar, plataforma Amazon, Mercado Livre. Na Amazon tem o e-book.
né? Que pode ser baixado. Hoje em dia tem o Kindle, né? Que o pessoal está acostumado. Mas é importante também deixar claro que todos os pacientes que consultam no Instituto, nós oferecemos como um presente meu, pessoal, para todos eles, uma unidade do livro, que é para ele realmente ter esse acesso, né? Conseguir ter esse conhecimento, que é fácil de ler, viu? É um livro muito rápido. Parece que eu estou falando, conversando, dessa mesma forma que a gente está conversando aqui. Legal. E consegue falar de uma forma simples. Gostaria muito de ter lido esse livro com 12 anos de idade. Né? Gostaria muito, porque isso fala o que é, o que não é, como que funciona, como que não funciona. E sem esse viés, sabe? De orientação sexual, de sexualismo, nada disso. Café com Bobagem. A gente foi também lá no podcast. Grande Oscar também, Pardini. Oscar, tive uma honra de estar lá. E também participei também na rádio com o Café com Bobagem também. Porque eles estavam na Band, né? A gente participou 2 vezes lá. A Pipa do Vovô Não Sobe Mais. Foi uma loucura que isso daí. É bom ele ter participado desses podcasts pequenos para depois vir aqui, né? Aqui. Aí eu fui crescendo e cheguei no ABC Talk. Entendeu? Humildade é o que não falta. Claro. Lógico. Olha o foguete lá. Como é que chama? Semiótica. Semiótica. Tem que pensar para cima. Os congressos mundiais. Bacana. Inclusive tem até uma coisa legal para falar, que a gente participou agora. Esse daí foi lá em Dubai. Isso foi no ano passado em Dubai. Inclusive esse é um chinês que é uma das maiores sumidades no mundo. Esse é o pica da galáxia. Esse é o chinês que é a maior sumidade na ejaculação precoce. Ele é um cara que estuda muito ejaculação precoce. A gente fez algumas parcerias com ele. Mas é interessante que esse evento é um evento que acontece no mundo todo, acontece todo ano, né? E esse ano foi no Brasil. Aconteceu agora, no final do mês passado, e o Instituto Homem participou com uma primeira clínica no mundo. Primeira clínica de medicina sexual no planeta a participar como uma expositora no Congresso Mundial de Medicina Sexual. Médicos do mundo todo que participam desse evento, e a gente fez parcerias com médicos e instituições. Então foi muito legal, foi um evento que foi grandioso e foi aqui no Rio, né? Então foi mais fácil para a gente ter esse acesso. E agora a gente vai continuar. Ano que vem vai ser na Índia, se Deus quiser. O Instituto está de passaporte já pronto. Legal. Aqui é em São Bernardo, em São Bernardo, na inauguração. Onde fica em São Bernardo? Por questão de sigilo, a gente não fala exatamente o endereço. Tá. Mas aqui em São Bernardo é num prédio muito conceituado. Eu só posso dar uma dica, é o maior do ABC inteiro. Tá? É o mais alto do ABC inteiro. E lá é uma sala comercial, né? Como qualquer outra. Então a pessoa chega, só dá o nome, o número, né, da sala que vai e já sobe imediatamente. Não precisa falar Instituto Homem, não precisa se entregar na recepção, entendeu? E aqui em São Bernardo a gente tem um prazer de estar aqui há 2 anos quase. Então é muito satisfatório. Aqui a gente foi muito bem recebido, viu? No ABC. Muito bem recebido. Que bom. Isso aí. Esse daí mexeu comigo, essa foto, hein? Nossa. Essa daí... Isso aí foi flechada, pô. A gente tá aqui Caramba, isso, né, meu. Isso aí. Isso daí... Eu, né, com, sei lá, uns 3 anos de idade, né? Com o cara mais importante da minha vida, fuzileiro naval, né? Praça da Marinha do Brasil, se esforçou muito. Nessa idade eu disse para ele que queria ser meco, né? E a gente veio de uma família muito simples. Acho que de todas as famílias mais simples que eu poderia ter nascido, eu acho que eu nasci na mais simples. E nos lugares mais simples, eu acho que eu nasci no mais simples do Rio de Janeiro, uma região muito carente de muitas coisas. Certo. E falei para ele que queria ser médico, entendeu?
bem no fim, eu me espelhava nele, né? Porque olha só, eu tava usando o cap dele, né? Mas bem no fim ele me ajudou, né? Para que eu conseguisse realizar o sonho que era praticamente impossível. É a mesma coisa de um filho nosso falar que quer ser astronauta. A minha realidade da minha família era essa. Né? E graças a Deus eu tive muita sorte, muita sorte. Tive que estudar muito, né? Não vou ser leviano aqui. Tive que fazer muito a minha parte também. E graças a Deus e graças à Universidade Federal do Paraná, eu tenho o maior orgulho da minha alma mater, de onde eu aprendi as primeiras informações sobre medicina. Eu consegui me tornar um médico e fazer diferença. Nessa época, ele falava, você vai ser médico, mas você não vai ser qualquer médico. Você vai ser um médico que vai ajudar muita gente. Vai ser desses que vai estar com o nome estampado em algum lugar. E você vai fazer a diferença. Parece que era tudo... Parece que Deus estava anotando tudo, né? E sem forçar nada, sem querer passar por cima de ninguém, sem querer glamour, né? A gente conseguiu fazer diferença. Mas assim, posso falar? É muito mais sorte do que qualquer coisa. E esse cara aí foi um dos caras que me inspirou. Nunca é sorte, doutor. Nunca é sorte, muito. É sempre competência. Muito, 90%. Essas aí também. Aí você pegou pesado demais, hein? Essas duas são o motivo de eu acordar todo dia, de enfrentar todas as dificuldades, né? Mesma coisa vocês, né? Mesma coisa nós, todos nós. Elas são a energia e, enfim, a minha família, eu tenho assim muito carinho, eu vejo que me moldou como ser humano e me trouxeram até aqui, né? Se não fosse elas, talvez eu estaria muito degraus abaixo aí. E elas me motivaram, a cara delas. Essa mais nova é espoleta e a mais velha é mais centrada. Entendeu? Elas são o equilíbrio. É isso aí, tá Legal. certo. Família é tudo, né? Tudo. A gente sempre coloca aqui, se você sabe qual que é o primeiro Instagram seu, a primeira publicação que está lá no seu Instagram. A gente foi lá atrás buscar. Sério? Agora eu fiquei Não é tão velho o seu Instagram, né? 30/6/2021, a primeira. Eu fui meio resistente a isso. Eu sou meio que um analfabeto digital. Assim, se você... Eu gasto muito tempo estudando, principalmente a área que eu gosto, né, que é a medicina sexual. Mas demorei para entrar, mas entrei nessa questão do Instagram. Agora fiquei curioso. Ficou curioso? Fiquei curioso. Essa aqui, ó. Nossa, meu Deus. Olha a cara. 30/6/2021. Mas dá para ver umas rugas a mais hoje em dia, hein? Aí você entrega a gente demais. Que isso. Olha só. Legal, bacana. É isso aí, essas foram as fotinhas que a gente separou aí só para... Né? Muito bom. Gostei Mostrar muito. Não tem muita foto de família, essas coisas. Essas são as duas únicas que a gente achou, né? Eu sou muito reservado. A minha parte pessoal é muito reservada. Mas, assim, posso falar? Gostei muito de vocês terem catado isso, né? Porque os meninos até do marketing falam para mim, doutor, poxa, você podia falar mais do seu dia a dia, falar mais da sua parte pessoal. Mas eu sou muito resistente a essa questão de misturar a parte pessoal com o profissional, entendeu? E eu vejo que o médico pode ser... o meu pensamento pode ser que esteja errado, tá? Mas eu acho que o médico ele precisa ter esse cuidado, assim, de conseguir transmitir essa segurança. Veja, a gente está em 15 cidades. São 30 mil famílias que nós já atendemos. Porque assim, você atender um homem, você está atendendo uma família, meu. Não adianta você falar que não. Você está atendendo uma empresa. Você está atendendo muitas pessoas que dependem desse cara. E dessa autoestima. Entendeu? E eu preciso transmitir isso. Essa confiança, essa segurança. E, poxa, imagina, né? Ficar colocando alguma coisa, uma coisa ou outra, eu
não vejo valor nisso. Mas vai se render ainda. Mas vocês já me ajudaram um pouco hoje, ó. Já chorei um pouco, já falei sobre a minha história um pouco. Legal. Alexandre de Carvalho, hoje o programa está infalível. Parabéns, Opa. Dr. Flávio. Infalível. Júnior Rocha, grande referência, Dr. Flávio Machado. Rinaldo Comisso chegou aqui, Inácio. Eu tô até com medo de ler o que tá. Eita. Esse cara é o comentador mor do ABC Talk, né? Opa. Boa noite aos meus apresentadores preferidos. Parabéns, viu, Rinaldo? Ele é assessor da doutora Ana Veterinária, Ah, legal. a segunda vereadora Opa. mais votada de Santo André. A primeira mulher, né? Mais Oh, votada. legal. Mulher mais Deixa eu votada. molhar as palavras. É, claro. E é a mulher mais votada. Né? Legal. E então ele tá com a bola toda, né? E aí, o que ele fala aí, Bernardão? Somos da época que sexualidade se aprendia na rua. Verdade. É Um verdade. abraço ao doutor convidado, está dando uma aula. Bacana. Então ele foi até legal, viu? Foi tranquilo. E aí depois lá embaixo ele escreve assim, esperando a pergunta, um amigo meu. Um amigo meu. Ah lá. Ih, ai, Sempre ai. tem. Sempre tem, né? Aqui, são coisas que nós já falamos, né, doutor? O ideal seria incluir a saúde sexual na rotina de check-ups. Ah, super. Ah, detalhe, a gente pode falar sobre essa questão da prevenção, é muito importante, porque às vezes o homem não entende que tem essa previsão, né? Mas tem como. Veja, 20 anos antes de você ter a primeira falha, os aparelhos vão conseguir identificar alguma diferença. Você fala assim, 20 anos? 20 anos. Você fala assim, cara, mas tá tudo bem, doutor, eu nunca falhei. Ok, tá tudo bem, você nunca falhou, realmente, aqui tá dizendo isso, mas já tem algo que a gente precisa ficar atento. Então, se o cara conseguir trabalhar na prevenção em vez de ficar trabalhando com a remediação do conflito, melhor. Se você pudesse escolher nunca ter falha, poxa, aí você pergunta assim, aí sempre tem brincadeirinha, né? Eu chego numa rádio, eu chego na TV, alguma coisa, aí chega um apresentador para brincar com o outro. Doutor, esse aqui tá precisando, e no tal. Eu falo, gente, quem não tá precisando de prevenção aqui? Quem que está acima da prevenção? Ninguém. Todo mundo está precisando. Então, legal também essa participação para a gente falar sobre isso também. É isso aí. Parabéns ao Instituto Homem. 4 anos mudando a história da vida do homem. Opa, legal. Ô, doutor, eu tenho uma pergunta. Que foi seu amigo? Eu não vou falar, Bernardão, quem foi. Vários mas amigos, é né? amigo da gente. Ele comenta algo... o que a gente estava falando aqui sobre essa questão da paixão, do amor, da afetividade. Isso. E ele falou assim que a parte que ele escuta, ele acha que também o afeto ajuda muito, né? Claro. E o senhor poderia falar um pouquinho disso? Claro. Veja, nunca o homem, a gente acha que a gente é feito de caixinhas, né, separadas. Nunca uma coisa vai afetar a outra. Mas tudo é um conjunto. Tudo é um conjunto. Se você não tem uma saúde no seu sono, por exemplo, estou dando um exemplo aqui, vai afetar alguma coisa em outras áreas. Se você tem um relacionamento conturbado, com problemas, com desentendimentos, claro que vai ser um fator que vai interferir, né? Mas o que eu posso falar é que nunca é só isso. Sempre tem várias coisas junto. Porque às vezes a gente acha que não, mas tem. Se você for conversar com um homem, sempre tem alguma coisa a mais. Ah, mas isso daqui é minha esposa me cobrando. Ah, então tem essa questão da pressão da parceira. Ah, não, mas isso daqui é uma coisa que lá atrás meu pai falou para mim que ele também teve. Então tem a questão da genética. Legal. Ah, não, mas isso daqui começou depois que minha mãe morreu. Então tem essa questão de você virar página da morte da sua mãe para ajudar nisso daqui. Super. Agora, a gente também precisa ser sincero no aspecto assim. Às vezes o homem precisa só de um estopim para começar a mexer com outras coisas da vida dele. Porque assim, lá no Instituto, a gente não é psicólogo, mas a gente levanta
É o que estava escrito lá, ó. O levantador de O autoestimas. levantador de autoestimas. Como que esses caras, que não são psicólogos, não são psiquiatras, levantam a autoestima das pessoas? Como que eles conseguem isso? Né? Porque, cara, tem algo muito básico nosso que é o funcionamento das coisas. Se uma coisa não está funcionando adequada, ela vai afetar outros ciclos. Então, às vezes, o que precisa é esse empurrãozinho, sabe? Às vezes o cara melhorar essa questão da ejaculação precoce, para ele ter mais confiança nisso, para ele conseguir virar a página da cobrança da esposa, para ele conseguir ver que a genética dele não vai afetar agora, porque ele está fazendo o tratamento, e para ele ver que essa questão de outras áreas da vida dele tem solução, sabe? A mãe dele morreu. Ah, peraí, cara, eu tô aqui, tô vivo. Então, é o início. Claro que tem casos lá no Instituto que a gente vê assim, cara, o cara melhorou. Tá com fluxo arterial no pênis top, maravilhoso. A nível de sensibilidade, maravilhoso, mas ele não consegue nem procurar a mulher. Aí, claramente, tem um bloqueio psicológico que a gente vai precisar encaminhar para um psicólogo, para um psiquiatra, para vencer esse bloqueio. Tá? Ou para o advogado, né? Ou para advogado. Né? No caso do divórcio, né? Olha, depois do Instituto, nós temos 2 casos de homens. Nós temos o caso que o cara volta a ficar apaixonado pela esposa e nós temos o cara que se divorcia de vez. Porque quando o cara tira esse problema, ele fala assim, tá, isso eu não tenho... Essa deficiência eu não tenho mais. O que eu vou fazer sem essa deficiência? Não, eu escolho amar ela. Eu escolho ficar o resto da minha vida com ela porque eu lembrei que ela é a mulher da minha vida. Ou tem um cara que fala assim, cara, eu só escolhi ela ou só estou com ela por causa da minha deficiência. E aí quer saber? Podendo escolher, eu vou querer outras. Mas isso é cada um. E a gente precisa também trazer esse homem para a realidade. O que você vai fazer com a sua saúde também? Porque você precisa saber como lidar com a saúde. Tá, agora você tem funcionamento do pênis. Mas não é para você fazer o que você quiser. Calma. Existe a sua família, existe promessas, existe as crenças suas, existe o que você plantou a vida inteira. Agora você não vai jogar tudo por água abaixo para você viver uma aventura. Não. Você tem que ter a cabeça no lugar. Não só a cabeça de cima, de baixo, mas de cima também, né? Porque senão você acaba perdendo muita coisa, né? Aí as famílias... Então, é bem interessante esses casos, né? Porque tem casos que o cara fala assim, cara, não, eu vi que... Mas a maioria dos casos é a primeira. Que o cara gruda mais na mulher, ele tem maior afinidade com a mulher e aí melhora tudo. Eu tenho 2 perguntinhas antes da gente ir para o nosso quadro final. Opa. Que a gente escolhe na medida para cada convidado. Homem também tem o famoso ponto G? Ponto G, tem. Tem? O ponto G do homem é na glande, né? Mas tem algum pontinho da glande específico ou não? Geralmente o dorso ali, né? A região do frênulo ali. A região de baixo. De baixo, assim, logo abaixo do ósteo ali, da uretra, né? É a região mais sensível. É a região mais sensível. Que ali é onde o homem tem maior quantidade de terminações nervosas, né? E é ali que você faz o exame para saber se pra tem gente saber ejaculação precoce. Se tem ejaculação precoce ou não. Exatamente. E esse é o ponto G do homem. Bom perguntar isso. Legal. E a segunda é fazer atividade física aumenta a testosterona? Você fazer musculação, legal. Essas coisas? Aumenta bastante. A testosterona, ela é o hormônio mais importante na nossa vida como homens. Tá? Porque ele foi muito importante na nossa fase de desenvolvimento, na infância e na adolescência, para desenvolver todas as características que nós temos hoje, né, que são masculinas. Mas depois disso, ele serve muito em relação a outras situações.
E cada vez mais a medicina descobre mais funções que a testosterona tem. Ela protege contra infarto, contra derrame. A testosterona, num nível adequado, o homem vai ter menos infarto. Ele vai viver mais Qual tempo. Qual é o valor adequado? Então, 700, 800? De 400 a 800. Tá. De acordo com a Organização Mundial, a Sociedade Internacional de Medicina Sexual, que é o órgão máximo de medicina sexual que nós seguimos. Né? Nós preconizamos. Inclusive, o broche aqui é da Sociedade Internacional. Por quê? O nível adequado de testosterona ele vai trazer mais tempo de vida, ele vai trazer menos chance de câncer. E as pessoas achavam que se usasse testosterona, dava câncer. Hoje é o contrário. Pacientes até que tiveram já câncer de próstata podem fazer reposição de testosterona para níveis adequados, com um médico acompanhando, tudo mais, claro. Acima de 800 tem algum problema? Tem. Tem. Pode ter. Porque tem níveis gente que muito talvez acima, aí estão... exagera, né? Exato, que são os que para querer ficar bombado, né? Aí eles têm que chegar em níveis de 1000 para cima. E aí tem outros riscos, tá? Que daí vai afetar outras situações. Não estou falando disso, tá? Eu estou falando do nível de testosterona adequado, fisiológico. Ele vai proteger o organismo do homem, tá? Mas precisa ser reposto com um médico que saiba o que está fazendo, porque não é na porta de academia que você vai fazer uma reposição de testosterona, né? Infelizmente é o que está acontecendo hoje em dia. Então, cuidado, pessoal, cuidado, não entre nessa história aí de ficar usando essas injeções de testosterona que ninguém sabe de onde vem, porque não é esse o caminho. A gente precisa saber o nível de testosterona, saber o motivo que essa testosterona está baixa e aí sim fazer o tratamento adequado. Mas é muito importante, tá? Inclusive, nós estamos desenvolvendo, tem uma novidade legal aí, nós estamos desenvolvendo um aparelho junto com a High Lab Technologies, que é uma empresa de tecnologia em saúde, aqui sediada em Curitiba, no Brasil. A gente está desenvolvendo um aparelho que vai medir o nível de testosterona em tempo real. Em 20 minutos, com uma gota de sangue, em todas as unidades do Instituto, isso a partir do ano que vem vai estar liberado para a gente começar a usar. Vai facilitar muito esse acesso, porque a gente vai conseguir também ter o nível de testosterona também aferido na hora. Que até então a gente pede o exame, o homem vai ter que levar essa requisição lá no plano de saúde, vai não sei o quê, daí tira, daí tá. Hoje em dia, não. Já existe essa tecnologia, nós estamos só desenvolvendo isso da forma mais adequada, legal. Mas isso vai ser legal, porque vai ser a primeira clínica no Brasil a disponibilizar o teste rápido de testosterona para todos os pacientes. E vai ser... É bom porque a gente vai conseguir tratar mais adequado. Né? Tem alguma questão ou podemos ir para o quadro? Podemos ir para o quadro. Opa! Então, o quadro que nós escolhemos para o Dr. Machado hoje foi Verdade ou Mentira? Alguns mitos que estão envolvendo aí a sexualidade masculina. Nada como um especialista para tirar essas dúvidas, né? Vai ser bom. Vai ser epa! Bom. É isso preparado. Aí. Vamos lá para o primeiro mito. Verdade ou mentira, Dr. Flávio? Excesso de álcool causa impotência. Verdade ou mentira? Sim, verdade. O álcool ele é neurodepressor. No início, os primeiros sintomas do álcool, do excesso de álcool, ele é neuroestimulante, né? O cara ele tem mais coragem, ele começa a falar e tal, mas isso é uma coisa que dura pouco tempo e logo vai ter a depressão disso. E aí vai afetar tudo, daí vai broxar, aí vai ter problemas, aí não vai ser o caso. O misturado com tadalafila ou com qual que é o azulzinho? Viagra, enfim. Ele corta o efeito, como o álcool corta com outros medicamentos ou não? Não, ele potencializa e pode ser perigoso. Tá? Ele pode ser perigoso, porque o álcool ele é um vasodilatador também. E juntado com o inibidor de fosfodiesterase, que é o Zazuzinho e todos os outros que são parecidos, é perigoso. É perigoso. Inclusive misturar com outras drogas também é um perigo.
Certo. Verdade ou mentira, doutor Flávio? É possível aumentar o tamanho do pênis? Opa, a gente até falou sobre isso. Poxa, legal essa foto, hein? Davi de Michelangelo. É a estátua mais famosa do mundo. E que, aí, ó, você vê, parece que ele não é do tamanho que a gente vê nos filmes pornô, né? Mas, provavelmente, funcionava o do Davi, viu? Tanto é que é pedra. É feito de mármore. Só que assim, a gente tem hoje métodos que vão fazer o aumento, o engrossamento, né? Que a gente até falou. Sim, sim. Mas aumento peniano, comprimento, não. Existem algumas técnicas, por exemplo, para retirada da gordura suprapúbica, que também acaba ajudando, principalmente em caso de pênis embutido. O pênis está mais retraído por causa da gordura suprapúbica. Mas é uma cirurgia complicada essa aí. É uma cirurgia que envolve centro cirúrgico, né? Riscos pós-cirúrgico, né? Então, não é tão simples. É como se fosse uma lipoaspiração dessa região suprapúbica para deixar o pênis mais aparente, né? Vou dar um exemplo. Isso sim existe, mas aumento mesmo no comprimento, não. A largura sim, que é aí o ácido hialurônico que eles estão aplicando, aí é parte estética, né? Verdade ou mentira, doutor Flávio? Tomar bomba deixa o cara meia bomba. Vou falar que isso é verdade. Viu? É verdade? É verdade, porque a testosterona, que a gente acabou de falar, a testosterona no nível... Por exemplo, para esse cara aí da foto chegar nesse nível, infelizmente, ele teve que utilizar testosterona em níveis bem mais altos do que é o normal do organismo humano. Então, isso tem efeitos colaterais em várias outras áreas, inclusive na questão da disfunção erétil também. Baixa o nível da testosterona normal dele, vai fazer uma atrofia no testículo, tá? Então, a longo prazo... Aí também pode afetar também até a fertilidade dele. Ele se torna infértil devido a isso. Ok. Próxima. Vasectomia com o tempo afeta a ereção. Verdade ou mentira? Mentira. Mentira daquelas assim, descaradas. A vasectomia é um procedimento cirúrgico muito simples, muito prático, que é feito em questão de minutos, tá? E ele vai interferir somente na fertilidade. O homem se torna infértil, ou seja, ele não consegue engravidar a sua parceira. Mas não afeta em nada a circulação do pênis ou o nível de sensibilidade. Se ele já tinha disfunção erétil antes ou o nível de disfunção erétil, não vai interferir em nada isso, tá? Nem em questão de ejaculação precoce. Ok. Masturbação demais atrapalha o sexo. Verdade ou mentira? Verdade. Demais. Tudo que é demais não é bom. Precisa ter um equilíbrio. Claro que existem fases na vida, né? Um menino de 12 anos, de 15, ele vai ter mais tempo até para isso, né? Mas tudo com um certo limite. Ele precisa ter essa noção de quando parar, de quando não fazer. Então, quando foge desse normal, desse controle, é como se fosse uma droga. Como qualquer outra droga. Agora, um ser humano, um adulto, que se masturba todo dia, ele pode perder o desejo na hora do sexo? Olha... Porque as pessoas falam assim, pô, tira a atenção, né? Guarda a sua vitalidade. A energia já foi, né? Pra sua parceira, e você fica aí se masturbando, tá perdendo rendimento. É verdade isso? Então, cientificamente, eu posso falar para você que não. Não tem nenhum estudo comprovando a masturbação com a disfunção erétil ou ejaculação precoce. Mas, veja, se você tem uma parceira e você tem interesse, ou parceira ou parceiro, e você tem interesse, né, você não tem motivo de se masturbar. A não ser que seja algum feitiço ali, alguma coisa. Acredito que a masturbação em excesso, demais, igual a pergunta aqui, vai afetar sempre. Mas eu acho que com um certo controle, se for bom para você, se funcionar para a pessoa, beleza. Mas se ela vê que está tendo alguma dificuldade, segura a onda,
Vamos tratar isso, vamos resolver. E depois que resolver, daí beleza, você pode voltar para alguma atividade que você já tinha antes. Vou diminuir de 20 para 10 por dia, então. Acho que tá bom. Né? Não sei. Já. Usar camisinha ajuda quem tem ejaculação precoce. Verdade ou mentira? Olha, verdade e mentira ao mesmo tempo. Que assim, a camisinha, ela acaba sendo ela diminui um pouco o nível de sensação na penetração. Por mais que existam hoje, né, as camisinhas mais finas que tem, ela diminui um pouco esse nível de sensação. E isso pode ajudar a pessoa que tem uma hipersensibilidade, tá? Até essas camisinhas que prolongam a penetração, elas têm anestésicos que vão fazer também diminuir essa sensibilidade e vão trazer mais tempo. Mas por que eu falo que é mentira? Porque isso não vai resolver a situação, tá? Não vai resolver. Esse homem vai continuar com o problema, pode dar uma melhoradinha, mas não vai resolver e acaba virando uma bengala, né? Então, sim. É verdade e mentira ao mesmo tempo. Os remédios para disfunção erétil viciam. Verdade ou mentira? Verdade. Psicologicamente, verdade. Quimicamente, mentira. Porque assim, eles não causam dependência química. Tá, mas igual, sei lá, Zolpidem, que foi falado um monte aí, né? Clonazepam, esses outros medicamentos. Não. Mas ele causa uma dependência psicológica. Então, às vezes, o cara ele não quer tratar, aí ele vai usando aquilo e vai ficando dependente psicologicamente daquilo. Então, sim e não também. Ok. E aí, agora a gente tem sempre a dúvida da humanidade. Todo nosso convidado tem que resolver uma dúvida da humanidade, né, Inácio? Porque aí no final do ano vai cair no mestrado. Não. Vamos fazer um livro nosso com todas as Ainda dúvidas da colocou humanidade. o Albert Einstein aí, já para... E a dúvida que todo mundo tem, nós já falamos um pouquinho disso durante o programa, mas a dúvida da humanidade é tamanho é documento? Ah, tamanho não é documento, cara, não é. Claro que é um fator. Não vamos também falar que é zero, né? Não interfere. Mas interfere bem menos do que a gente imagina. Interfere mais onde? No nosso imaginário. Ele afeta na nossa autoconfiança como homens. Mas na prática em si, o que a gente precisa é que funcione adequadamente. O pênis ele não é algo para você ostentar. Ele é algo para você usar com sabedoria. Mas você usar. Só que muitas vezes o homem ele acha que é isso, sabe? É o tamanho, é para impressionar e tal. Mas assim, eu e a maioria das mulheres, não digo todas, claro, mas uma boa quantidade das mulheres aí falam que tamanho não é documento, inclusive nos estudos, né, que eu comentei aqui. Esse foi nosso quadro final aí, Verdade ou Mentira, com o Dr. Flávio Machado. Opa, legal. Muito bom, doutor. Papo esclarecedor, viu? A gente Poxa, adorei. Recebendo aqui no particular, muitas pessoas falaram assim, que papo legal. Agora, depois de um papo desse, a agenda vai aumentar um pouquinho lá, viu? Tomara, porque assim, a gente quer... O que eu penso assim? A gente tem que ter propósito. Não pode ser, o fim não pode ser a parte financeira. Peraí, É do Instituto... Aí, ó. É sigilo. Já tá ligando, calma. Os meninos estão lá em plantão essa hora. Mas assim, eu acho que assim, o maior intuito quando eu venho para falar aqui não é nem a parte financeira. A gente precisa cumprir um propósito. Ou você acha que a gente veio aqui na vida para pagar boleto e voltar? Não, né? A gente veio aqui para mais do que isso. E só de eu conseguir fazer as pessoas conversarem, ouvirem, estarem atentas sobre isso já é maravilhoso. E não precisa ser no instituto, não. Pode ser em qualquer lugar que você sinta confiança, que você tenha essa condição de se sentir bem e à vontade para falar. Agora, esperamos que a gente atinja bastante... Aqui no ABC, realmente,
desde o início a gente tem uma recepção muito boa. Os homens aqui do ABC estão se cuidando, isso é muito bom, tá? Agora, sempre dá para melhorar. Nada é tão bom que não possa melhorar. É isso aí. Olha, tem 4 mulheres, eu não vou falar o nome Claro. dela, eu só vou mostrar para você aqui, ó. Meu Tá? Ela falando aqui, ó. Sou fã desse doutor, estou assistindo, beijos, já está me ajudando. Ah, Ajudando legal. uma mulher, olha só. Claro. Bacana aqui, ó. Recebi no reservado, hein? Que beleza, hein? E a outra mulher falando aqui que ela se sentiu bem na hora que o senhor falou que o problema não é ela. Ela falou Não. assim, que eu sempre brinco com as pessoas, assim, ó, adiantou 1 ano de terapia. Muito. Eu vou falar até um caso aqui que eu posso falar, porque assim, ele falou isso no podcast, então não tem problema. O ator global, o Caio Castro, ele falou que ele já falhou algumas vezes. Mas todas as vezes que ele falhou foi por culpa da mulher. Nunca foi culpa dele. Porque a gente quer transmitir isso, né? A gente não quer assumir essa responsabilidade. Sim. Mas a gente precisa ser responsável. Porque isso afeta psicologicamente as mulheres também. Elas não são feitas de aço. Elas são seres humanos que têm sentimentos. E se ela se sentir culpada por um erro, por um problema tão sério na tua vida, cara, vai chegar um ponto que ela vai falar assim, então não fica mais comigo. Então vai arranjar outra que faça melhor, entendeu? E aí autoestima, brigas e tudo mais. 5, 10 anos, meu amigo. Quanta coisa não se perde nesse período. Claro que ninguém vai se divorciar só por causa disso. Mas essa questão está sempre no meio ali e afeta também. Doutor, a gente tem uma lâmpada mágica aqui, que é uma Bonito, licença poética que a gente legal. faz com os nossos convidados. Bonito, hein? Vamos fazer igual... É um pedido só, tá? Não tem 3 pedidos aqui no ABC Talk, não. Então, é só fazer o de praxe, o gênio esfregar vai sair. assim. Isso, pode olhar para a câmera e fazer o seu pedido. Que pedido o senhor faria aí para o gênio da lâmpada? Vamos lá. Eu vou esfregar aqui, vou pedir para que um dia a medicina sexual alcance o nível de importância que ela tem na sociedade. Bom pedido, hein? É esse o pedido meu. Não quero que ninguém lembre do meu nome, mas eu quero que as pessoas levem a sério. Tenha medicina sexual na faculdade de medicina, sabe, de verdade. Que falem sobre isso, que busquem sobre isso, que não deixem para depois. Então, o meu pedido é esse, que o gênio faça com que a medicina sexual seja levada a sério como ela deve ser levada. É isso aí. Show de bola. Eu gostei desse pedido aí. É um pedido importante. Eu faço todo dia esse pedido. Faço todo dia. Só acho que a gente está avançando. Olha só o que a gente está fazendo. A gente está aqui, quebrados, né? Podcast super importante, falando sobre esse assunto. Eu já considero isso aqui uma conquista. Tem muita coisa ainda para fazer, tem muito esse trabalho de formiguinha, mas estamos fazendo. A última aqui. Opa! Porque o senhor já até falou aqui um pouquinho. Tá. Mas assim, o porquê o pedreiro, o pessoal da construção são melhores sexualmente? Uma mulher está perguntando aqui. Meu amigo, achei que fosse você, Inácio. Eu achei que fosse uma dúvida sua essa. Não foi uma mulher. Minha, não. É uma mulher que ela fez um estudo empírico, né? Ela deve ser deve ter procurado conhecer sobre isso, né? Para ela ter falado isso. Eu também acho. E ela fala que eu não fosse perguntar, mas ela está aqui, ó. Ah, legal. Então ela disse que o pessoal da construção civil é melhor do que os outros, é isso? Tá. O porquê, ela está perguntando o porquê também. Esse dado eu não tenho que ela tem, que o pessoal da construção civil é mais do que os outros. Você mas de arquitetos, não, por favor, pessoal não vai. Você tá falando daquele pedreiro raiz. Pedreiro, Então assim,
Olha, pode ser porque eles praticam atividade física ao ar livre todos os dias. Pode ser porque eles pegam sol, porque a vitamina D também tem relação com a disfunção erétil. Pode ser porque eles tenham mais vigor muscular, físico. Como é que você falou do tijolo lá? Meio pau e meio tijolo? Então, é tudo tijolo, não tem meio pau. Então. Pode acontecer por causa disso, então. Querido, aí ó, viu só? É isso aí. Obrigado, doutor Flávio. Imagina. Por ter vindo aqui com a gente. Todo mundo elogiando bastante aqui, ó. Incrível convidado, foi esclarecedor. Legal. Muitos pontos. Muito bom. A caneca e o quadrinho é um Poxa, presente que legal. Eu vou... para você. Ó, posso falar? Agora vou também colocar aqui algumas coisas que talvez... Não sei se os outros convidados falaram. Mas assim, esses caras aqui, eles valorizam os detalhes. Tá? Aqui, essa sala é uma sala super bem decorada. Cada detalhe aqui foi pensado. Tem um monte de esculturas, tem um monte de decoração. Dá para sentir o quê? Carinho, dedicação, exigência, entendeu? E quando eu cheguei aqui, já estava aqui uma caneca com a minha foto, coisas pequenas, sabe? Mas que fazem toda a diferença. Então, assim, vou dar parabéns para vocês. Imagina. Por Obrigado. isso, tudo aqui. E só tem noção a pessoa que chega aqui. Agora, o pessoal que está aí do outro lado, eles acabam sentindo isso, entendeu? Eles não estão vendo tudo isso, que isso aqui é maravilhoso. Inclusive, estão convidados a vir aqui conhecer. Mas, assim, parabéns pelo resultado, parabéns pela história de vocês. E obrigado também por dar essa oportunidade de falar sobre isso. Só mostra realmente a responsabilidade que vocês têm de trazer informações que são relevantes para os espectadores de vocês. E estou feliz demais. Me senti muito bem, me senti em casa. Que bom. Esse vocês é são melhor de tudo. maravilhosos. Gostei muito. Isso aí, gente. Terça-feira que vem estaremos aqui com Bruno Patriani, que é presidente da construtora Patriani, né? Que é uma construtora que está voando também, né, Inácio? Está subindo igual um foguete, né? Tá em ereção. Tá em ereção. Uma construtora em ereção. Legal. Isso aí, Bruno Patriani, dia 15 aqui com a gente, 8 horas da noite. Vamos embora então, Inácio? Vamos, né, cara? Valeu. Obrigado então, doutor, mais uma vez. Valeu. Foi uma honra tê-lo aqui. Grande abraço. Valeu. Forte Tchau, abraço. tchau. É isso aí, gente. Esse foi o programa 147 do ABC Talk Podcast. Quem faz e vive o grande ABC e o mundo, Inácio? Passa por aqui. Ah, isso aí, gente. Beijo, tchau.